Olá, você está na 11ª temporada da Reconnect. Hoje vamos falar sobre a hipnose nas terapias integrativas. Fica aí. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.HD, afiliada à TV Cultura, 11ª temporada. 4 anos, Roberto Leão, mais de 200 horas de programação sobre espiritualidade de forma laica e plural. Me orgulho, muito feliz. Olá, Eu Bernardo. falo meia olá, hora e ele muito bem. Porque é perfeito, muito, resumiu bem, é isso aí. O que mais? Roberto tá bombando a 11ª temporada, recebendo muito feedback positivíssimo. Obrigado a você que está em casa aí todo domingo, ou no seu telefone, ou no seu smartphone, no seu tablet, ou no seu notebook, assistindo, prestigiando aqui a Reconnect e se reconectando junto com a gente. E agora, a 11ª temporada está sendo um pouco diferente, Roberto. A gente está pegando alguns temas que já falamos em temporadas anteriores e nos aprofundando mais nesses temas, ou tocando em subtemas ou que permeia esses temas principais. E o mais bacana também, vendo visões diferentes sobre o mesmo tema, porque cada terapeuta, cada líder religioso, ou cada pessoa que pratica uma religião ou algo que é inerente à espiritualidade, pratica de uma forma diferente, tem uma visão diferente. É bacana a gente ampliar, né? Porque eu acho que a intenção da Reconnect, eu acho não, certeza, a intenção da Reconnect é fazer pensar, é expor temas e fazer pensar. E os pensamentos, eles são individuais, cada um tem sua visão, sua forma de tratar. Não existe certo e errado, aqui a gente não está para dizer o que é certo e errado. A gente está para poder falar sobre os assuntos e dar luz a esses assuntos que têm pouca ou às vezes nenhuma chance de estar aí aparecendo na TV aberta. E aqui a gente fala com todo mundo sobre tudo. Quebrando paradigmas, e hoje mais um. Você sabe como é a hipnose? Nós já falamos aqui, se eu não me engano, Roberto, eu não vou saber, não vou lembrar aqui qual foi a temporada, se foi a 6ª, foi a 5ª, foi a 7ª. Eu acho que a gente não chegou a falar nem presencial, ainda era na época da pandemia. Não, falamos Foi aqui, presencial? foi aqui. Então, nós falamos aqui sobre hipnoterapia. Se você perdeu esse programa, vai aqui agora, o Léo Casumo, nosso editor, vai colocar aqui agora o nosso canal do YouTube. Tá? Então, você vai lá no nosso canal do YouTube, tem lá o programa na íntegra sobre hipnoterapia. E hoje nós vamos nos aprofundar e falar o seguinte: a hipnose nas terapias integrativas. Será que a hipnose só se aplica numa sessão de hipnoterapia? Como ela interage com as outras práticas integrativas, né, de cura? Então, para falar só uma informação importante. A gente voltou a falar de hipnose porque vocês pediram. Então, a gente está com muita gente falando, tem muitos temas que são, inclusive, as pessoas insistem muito, a gente precisa falar. Mas o que vocês nos pedem, a forma que vocês, o que vocês nos questionam ou nos solicitam de temas ou de esclarecimentos, tanto na rede do Bernardo, quanto na minha, quanto na da Reconnect, a gente ouve e vai atrás para vocês. Então, se reconectem com a gente. Até a gente pega até no detalhe, né, Roberto? Mas e a hipnoterapia dentro do processo tal? Aí, pô, Roberto, vamos falar dentro desse processo, vamos falar dentro, né, na forma integrativa. Então, vamos lá. Para falar sobre a hipnose nas terapias integrativas, ele que é hipnoterapeuta, quiropraxista, reikiano, terapeuta integrativo, obviamente. Ele, Eric Martins, muito bem-vindo, Eric. Obrigado. Seja bem-vindo, Eric. Obrigado, Betinho. Um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Acompanho muito o programa, então estou aqui hoje com a maior felicidade. Espera de ti, né? Com certeza. Aí já é o mínimo. Com certeza. Então a gente está aqui para esclarecer tudo isso. Eric, como é que foi essa tua busca aí? Hipnose, por quê? Bom, eu comecei em 2016 por conta de uma amiga minha, que ela tinha claustrofobia, teve um episódio de crise de pânico. E por ela ser uma amiga minha, eu fui atrás de saber como tratar isso. E aí eu cheguei na hipnose. E aí comecei a estudar desde então, para poder ajudá-la. Acabou que ela foi embora, acabei não ajudando ela, mas serviu para muita gente. Né? Ela foi só o gatilhozinho. Ela não era daqui do Ceará, até acabou indo embora, mas eu continuei estudando e eu tinha muito isso para mim, ajudava amigos e familiares próximos a respeito de traumas, né, fobias, algo do tipo. E então, de tanto eu atender as pessoas informalmente, né, as pessoas começaram a falar: por que tu não trabalha com isso? Por que tu não ganha dinheiro com isso? E aí eu fui, comecei a estudar, conheci a quiropraxia na época da faculdade, em 2012.
Mas aí deixei um pouco isso de lado e quando eu estava atendendo as pessoas com hipnose, apresentavam dor física, a questão da ansiedade, depressão. Então a pessoa tinha uma dor no peito, tinha uma dor no estômago, tinha uma dor nas costas e isso era reflexo de alguma emoção dela, que a gente trabalhava e eu trabalhava a questão psicológica com a pessoa, só que ela continuava apresentando as dores físicas, porque já estava enraizado no músculo aquela lesão, aquela tensão. E aí eu fui para a quiropraxia para poder complementar. E hoje em dia, atendendo em quiropraxia, não dá mais para diferir, porque durante o atendimento de quiropraxia acaba entrando no atendimento de hipnose. Mas para você ver como tudo é integrado. Tudo se reconecta. Tudo se reconecta. Nós falamos aqui também com um fisioterapeuta especialista em microfisioterapia, que é justamente algumas dores físicas que a fisioterapia tradicional não consegue resolver. E são pontos de gatilhos emocionais, inclusive pode ser emocionais até de antepassados seus. Sim. Né? Então, olha aí como... Tudo tá ligado. Tudo Porque, tá ligado. na verdade, a hipnose ela tá adentrada em tudo. Todas as ciências e religiões, a hipnose Quando tá. você fala em hipnose, Eric, é complicado, porque assim, a gente sempre fixa a nossa memória nas experiências erradas, né? A gente tem essa tendência, né? Sim, os filmes colaboram muito para essa visão errada. O filme tem a visão errada, a questão daqueles hipnoterapeutas De ou hipnose de entretenimento. entretenimento, né? Aí eu quero só te perguntar, Eric, funciona aquelas hipnoses de entretenimento no meio da rua? Na verdade, funciona. Funciona. Só que dentro daquele contexto, não há terapia, há apenas hipnose. A hipnose, na verdade, ela não é terapia. A hipnose é a ferramenta para a terapia. Então, eu utilizo a hipnose como ferramenta para adentrar o subconsciente da pessoa, mas aí dentro lá eu vou usar programação neurolinguística, um pouco de psicanálise, terapia comportamental, e aí a gente trabalha, mas a hipnose é só a porta, é só a ferramenta para entrar, é como se fosse a chave. Mas, Eric, existe algum pré-requisito para você trabalhar com hipnose? Você tem que ter uma formação ou algum dom, ou é só realmente uma técnica que qualquer pessoa pode aprender a usar? Na verdade, a hipnose você tem que fazer cursos de hipnose para você aprender técnicas, mas existem, hoje em dia, vendendo cursos de hipnoterapia. Então, você aprende técnicas, mas principalmente você tem que aprender como tratar problemas, não só técnica, porque técnica a gente vê a questão do entretenimento de rua. Então é só sugestionar ali a pessoa para ela não falar, para ela ver coisas, alucinar, que é uma pessoa quando é sonambúlica, que é um estado profundo de hipnose. Mas não tem nenhuma sugestão que dure muito tempo. Então a pessoa pode sugestionar ali, você vai se sentir muito bem quando você tocar sua mão. E a pessoa toca ali, sente uma felicidade, dá gargalhada, mas com o tempo e com o ambiente, o subconsciente da pessoa vai, não, peraí, não faz sentido. Então você tem que ressignificar. Então, como uma experiência isolada que não tem continuidade, né? Isso. Mas você falou sobre sugestão. Hipnose é basicamente sugestão? Basicamente sugestão. É porque, na verdade, o hipnoterapeuta ele é como se fosse um GPS dentro da sua mente. Porque eu acredito, e pelo que eu estudei, a gente vê que todo ser humano, o problema que ele tem emocional, psicológico, dentro dele, ou lá no fundo, ele sabe como tratar. Então, a pessoa, por exemplo, eu tenho um mau relacionamento com a minha mãe. Tá, mas o que é que eu devo fazer para melhorar isso? Ou se você não tem como controlar isso, você sai de casa, você se isola, você vai trabalhar em si. Então, você sabe a solução, só não sabe como chegar nela. Tá, e aí entra o quando se terapeuta. fala em sugestão, pode ser também que você você consiga, dentro da sua visão, da sua percepção, do que você acha correto, fazer com que o paciente acredite naquilo e siga a sua opinião e não a dele. Não, na verdade, aí a gente vai entrar na anamnese, para poder saber a causa, o motivo, se há um problema ali do ambiente, da situação, ou se é meramente um problema que a pessoa está se autossugestionando aquilo. É que nem a crença de escassez. Ou o terapeuta está sugestionando o paciente a acreditar naquilo. Na hipnose, quantos por cento é o paciente, quanto por cento é o terapeuta? Eu acredito que o terapeuta é 20% só. Porque dentro da terapia, a gente vai trabalhando no subconsciente da pessoa. Então, a pessoa que vai me mostrar durante a sessão, existem sessões que eu não faço quase nada, só põe a pessoa em transe. E o transe não é aquele do durma, não precisa. Então, às vezes, você botar a pessoa em relaxamento e concentração, ela entra num transe hipnótico. Não tão profundo, às vezes cai num transe profundo. Dorme. Dependendo da sugestionabilidade da pessoa. Porque existem os 4 estágios do campo mental. Se a pessoa disser para mim assim, Bernardo, relaxa.
Não, pelo amor de Deus. E com a vida que a gente Acontece. leva, meu amigo, se eu Acontece. deitar numa maca, É. acabou-se. Acontece. E há estudos que dizem que 5 minutos de transe hipnótico equivale a 4 horas de sono psicologicamente, não é fisicamente. Já quero, o corpo Eric. precisa Como é que eu descansar. faço? Eu Mas preciso. mentalmente, porque quando a gente dorme, nosso cérebro não para. A gente está sonhando, o cérebro está trabalhando, a gente só está com o nosso estado crítico rebaixado, que é exatamente o transe hipnótico. Né? Então, por isso que às vezes a gente tem sonhos que não fazem sentido, que a gente voa. Fisicamente acordado, a gente acha que isso não é possível. Mas não é possível. E no porque meu o senso caso, crítico- que o estado crítico é rebaixado 24 horas por dia. O que é que eu faço? Aí você está num estado de hipnose constante. Na verdade, todo mundo está, só em estágios diferentes, né? Como é De que. hipnose. Assim, você falou aquela história assim, sabe? Vou sugestionar um paciente e quando ele pegar num ponto específico, aquilo vai parar a dor. Uhum. Auto-hipnose. Funciona ou a pessoa tem que tem que ser muito boa para que funcione? Na verdade, funciona. Não, a pessoa não precisa ser muito boa. Mas o cérebro da gente, ele é como se fosse um músculo, ele é treinável, né? Então, a gente pode se sugestionabilizar através de técnicas. Só que a auto-hipnose também é técnica. Não é só eu parar, relaxar e dizer, agora eu me acho rico. Não. A gente vai ter que usar técnicas para poder adentrar no próprio subconsciente, para poder sugestionabilizar. E às vezes tem barreiras. Porque, por exemplo, às vezes na auto-hipnose você precisa relaxar e se concentrar. E às vezes a pessoa entra num relaxamento tão profundo que ela não consegue falar, tem preguiça, uma certa preguiça de falar. E aí como é que a pessoa se sugestionabiliza? Aí às vezes E tem que falar? é bom falar porque você ouvindo a sua própria voz entra melhor no seu subconsciente do que a sua própria mente. Porque sua própria mente pode estar acelerada e em vez de você pensar em uma coisa só, você pensa em 10, nada entra no seu subconsciente. Então aí é onde entra o terapeuta, quando a pessoa não consegue fazer auto-hipnose, mas a auto-hipnose também é treinável e pode chegar a qualquer pessoa a fazer isso. Eric, hipnose para alcançar registros de vidas passadas. Funciona, existe? Existe. Eu não sou... Todo mundo foi Cleópatra. todo mundo foi rei, todo mundo... Não teve um escravo que levou uma Só chibatada que nas costas. Isso Não. dentro da hipnose a gente encara como a pessoa se vê no subconsciente dela. Então ela pode se ver como um rei, mas não age como tal. Pode se ver como uma rainha, mas não age como tal. Então, dentro da hipnose, todo mundo, na regressão, né? Todo mundo quer ser um rei, quer ser uma rainha. Fui um rei, fui uma rainha. Ninguém foi um escravo, né? Ninguém foi um empregado. Mas é porque a pessoa foge do sofrimento. Então o subconsciente apresenta imagens que para ela é mais confortável. E a gente trabalha com isso sem problema nenhum. Inclusive, a gente pega essa informação, a gente trabalha com a informação que o paciente dá pra gente. Pega essa informação e traz para os dias de hoje. Então, sinta-se assim hoje. Né? A gente traz aquela informação, já que o subconsciente, ela acredita naquilo. E não pode também barrar, não, né? Não. Pula que nessa não. Não, mas aí a ideia da terapia não entra aí se eu vou barrar, né? Porque o importante é o que aquilo significa para o paciente. Sim, o né? importante é a gente causar o bem-estar e mudar a vida da pessoa para melhor. Se ela acredita naquilo, tá ótimo. É inclusive questões de crença. Às vezes você está atendendo uma pessoa de hipnoterapia, já aconteceu e eu não precisava fazer nada. Eu ponho a pessoa em transe e eu digo, olha, você, como eu disse que todo mundo tem a resposta dentro de si, eu ponho ela numa situação em que eu digo, olha, vai para apresentar para você a solução desse problema. E eu digo, põe uma porta, às vezes quando a porta abrir vai aparecer alguém, e a pessoa diz, apareceu minha lebara, apareceu o meu guia, apareceu o meu pai que já faleceu, e a gente não julga essa questão da espiritualidade, só usa essa informação. Que é a referência que a pessoa tem, Exatamente. que vai falar muito sobre ela. A né? gente se atenta apenas à Eu informação fiz, que ela nos inclusive, dá. eu fiz um negócio xamânico e tal, que tinha a relação do animal de força. Uhum. E meu nome é Roberto Leão, é da minha família e tal, e ficou, meu animal de força é leão e tal, mas eu não abri mão. O meu animal de força é o bicho preguiça. Eu assumo, e eu me sinto confortável, entendeu? Eu gosto, Por que será, né? eu me identifico. Mas me diz uma coisa, Eric. Aí nessas questões de regressão de vida passada, né? Isso é para que a pessoa tem que ter uma crença também reencarnacionista, né? Já aconteceu de você atender pessoas que não tinham essa crença reencarnacionistas, por exemplo, alguns crentes de religiões neopentecostais, parará, que acreditam que a morte é o fim, acabou-se, Sim. ou vai ser arrebatado. E durante o processo de regressão, a pessoa de hipnose, opa, eu estou me vendo assim, existe. Já, na verdade, foi um ateu. Eu atendi um Mentira. ateu. Eu atendi um ateu. O cara realmente não acreditava. E era aquele ateu militante. Ele era contra as religiões e ele brigava para dizer que não existe. Me prova. Mas ele é que nem a questão da psicologia, da ciência, que não adentra no campo da religião porque não vão lá. Não procuram realmente, de fato, ir atrás. E ele não acreditava em nada. Deus, espiritualidade, zero. Para ele era zero. Morreu, acabou a ciência.
E aí, durante um atendimento, a gente foi trabalhar um trauma e ele disse que não lembrava. E acontece, às vezes a pessoa tem um bloqueio e não lembra do que foi. E durante uma sessão, a gente vai lá, sugestiona, não chamo de regressão a vidas passadas, mas a gente vai regredir a causa. E o cérebro da gente, o subconsciente, não fica sem regressão resposta. às dores passadas. Eu não chamo de vidas passadas. Às vezes a pessoa pode cair na vida passada, mas o que eu sugestiono a gente vai viajar para onde aquela dor foi a primeira vez. E às vezes a pessoa vai lá quando era criança e não lembrava daquilo. E aí, não lembrava disso. Já aconteceu de atender pessoas que ela foi abusada e aí ela não lembrava, porque ela tinha 5 anos e o subconsciente dela travou aquela informação. Mas aí durante a sessão ela lembrou que foi abusada e tal. E isso acontece. E o ateu, o cara tinha um problema, né, de ansiedade, de pensamentos suicidas. E aí, durante uma sessão, ele caiu numa vida em que ele não era daqui. E aí eu falei, tá, mas eu vou perguntando, o que é que você tá vendo? Não, eu tô vendo mato, muito mato, árvores grandes, tá muito frio. Como é que você tá? Falou, eu tô só com uma roupa que parece uma pele de animal me cobrindo. Eu falei, opa, não é de agora, né? Mas aí eu fui levando. E aí depois eu falei, tá, o que é que tá acontecendo? E ele relatou coisas dessa vida passada que para ele não tinha absolutamente referência nenhuma nessa vida. Depois da sessão eu falei, você lembra? Porque às vezes a pessoa corta, não lembra de algumas coisas. Mas ele falou, cara, eu lembro de tudo. Eu vi realmente, eu senti frio de verdade aqui. Eu falei, tá, mas é porque pro cérebro da gente não difere o que é real, o que é mental. O cérebro da gente interpreta apenas os estímulos. Ele falou, eu senti frio, eu senti pressão, eu senti dor dessa vida, ele relatou como ele morreu. E aí ele fala que, cara, eu nunca vi nada disso, eu nunca assisti filme a respeito disso, eu não lembro de uma cena dessa em local nenhum, que aconteceu durante a hipnose, e o cara ateu. Mas, Eric, você mexe com coisas, você, pelo menos assim, mexe com gatilhos ou com situações que às vezes a pessoa recalcou ali no inconsciente, muitas vezes mas sempre se recalca por proteção, né? Então você mexe ali e meio que joga para o consciente. Isso. Isso assim, é perigoso. Sim. O que é que se faz depois? Porque geralmente assim, a gente trabalha com um sistema que eu aprendi com o grande mestre Lucas Naves, um abraço. Abraço, mestre Lucas. Ele é Naves. um dos grandes um dos grandes nomes da hipnose no Brasil, da programação neurolinguística. E ele chama-se pirâmide de Lucas Naves, que é uma coisa que a gente não precisa regredir a causa para poder tratar. Então, nas pontas desses triângulos estão crença, causa e significado. Então, a pessoa, se você trabalha a crença, automaticamente você trabalha as outras 3. Se você trabalha a causa, você trabalha as outras 3. E aí você vai nos 4 passos da terapia. A gente localiza a dor, o problema, limpa, sugestiona, né, ressignifica, porque o nosso cérebro é o hardware, nossa mente é o software. Então, você instala ali uma nova crença, ou um novo significado, ou trabalha a causa, e depois você reforça. E aí você vai testando a pessoa. Mas assim, a pessoa que foi abusada e não lembrava, quando ela lembra disso numa sessão, aquilo ali gera um... Isso. Aí a gente tem que trabalhar questões de segurança. A gente faz como se fosse uma jogada de proteção. Antes da gente regredir aquilo, eu sugestiono a pessoa, olha, eu vou instalar um botão aqui no seu ombro, no qual quando eu tocar, você vai se ver fora dessa cena, você não vai acessar a emoção dessa cena. Porque, exatamente, eu não sei o que eu vou encontrar. Então, tem que ter essa jogada de pressão. Às vezes, a pessoa cai na cena, começa a chorar desesperadamente. A gente pressiona o botão, a pessoa veio de fora. O que é que você está vendo? Não, você não vai se juntar a essa sensação novamente, corta. Tudo isso dá para se trabalhar dentro do psicológico. Mas como terapeuta integrativo, você tem uma integração com outras terapias para o pós-sessão de hipnose? Sim, a gente trabalha a questão da quiropraxia, aí a gente vai a questão Mas você do indica físico. psicólogo, algum outro profissional para poder também... Se a pessoa isso que tem eu queria problemas saber. geralmente causal, eu indico psicólogos. Eu falo, procura um médico, um psiquiatra. Às vezes a pessoa tem uma causa psicológica que já afetou o físico profundamente. Então a gente pede para procurar um profissional de saúde, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, para ajudar. Inclusive, chegam pessoas que já são pacientes psiquiátricos, né, que têm acompanhamento psiquiátrico, na verdade. Tomam remédios e com a hipnose a gente diminui essa questão, mas a gente nunca pede para parar. A pessoa começa a diminuir, vai indo ao psiquiatra, fala que está melhor, diminui os remédios, e isso vai trazendo uma melhor qualidade de vida para a pessoa. Né? Ô, Eric, existe a possibilidade da pessoa criar falsas memórias para justificar uma dor, um sentimento? Na verdade, não existe a possibilidade. Todas as nossas memórias e pensamentos passados são falsos. Por quê? Quando você é criança, você tem uma visão de mundo. E ao longo do tempo,
fases da vida, sua visão de mundo vai mudando, vai expandindo a sua consciência, você vai mudando. Então, quando você lembra de algo de infância, você está lembrando agora, com a sua consciência de agora. Então, é falsa. Já tem informação de hoje que interfere naquela. É falso de que aconteceu de forma literal, mas é verdadeiro porque é o que você sente, né? Sim, a referência que você tem. A gente fala que é falso porque existem detalhes, tipo sabores, cheiros, ou até mesmo falas, situações que não aconteceram, ou que aconteceram de forma diferente, mas com a consciência que você tem hoje, quando você lembra, não foi daquele jeito. Até por defesa também, às vezes, você maqueia para poder... Né? Sim, eu tenho um exemplo meu disso, que quando eu era criança, minha mãe comprou aquelas arminhas de espoleta, né? E na minha memória de hoje em dia, eu gostava de brincar com aquilo. E minha mãe chegou e falou, não, você tinha medo. Então, a minha mente daquela época... Porque hoje você gostaria. Hoje eu gostaria, muito. Eu gosto eu sou praticante de artes marciais, eu gosto de armas brancas, mais para defesa ou só por esporte. Mas é um exemplo claro de que as minhas memórias, ou a memória de todo mundo é falsa, porque existem, não totalmente falsas, mas existem detalhes que você leva da sua consciência de hoje para aquela memória, que aí torna ela falsa. Potencial, assim, tipo, por exemplo, eu tô lembrando que eu fui abusado. Na verdade, não foi um abuso. Sim, acontece. Existem casos, inclusive nos Estados Unidos, que foram estudados, de uma mulher que ela sofreu um estupro em casa e durante a cena, o episódio estava passando um programa de TV, né? E aí ela linkou o trauma com o apresentador que estava passando na televisão no momento. E aí foi para o tribunal, ela acusou ele, só que foi visto que ele tinha um álibi perfeito, que ele estava apresentando ao vivo no momento. Né? Mas aí foi estudado isso exatamente, porque ela linkou uma coisa a outra que foi irreal. Na verdade, ela tentou fugir do ato, olhando para a TV, viu o apresentador, só que na memória ficou o ato com o apresentador. Isso, ela linkou. E também, às vezes, aconteceu casos também de crianças que dizem que, depois de adultas, né, depois de muito tempo, disse que foi abusada pelo pai. Quando foi entrar na terapia, na hipnose, essa criança, na verdade, ela não foi abusada pelo pai, ela dormia no quarto dos pais e ela estava dormindo na cama do pai, a TV ligada. E aí, tarde da noite, quando o pai dela veio buscar ela para colocar na cama, estava passando um programa adulto na TV. E ela linkou uma coisa a outra e disse que foi abusada pelo pai. Não foi. Foi todo um ambiente, mas na cabeça dela de criança, juntou tudo aquilo e ela dizia que foi o pai. E aí depois que trabalha isso, que vai descobrindo, que trabalha, aí vem o perdão, para ver tudo isso. Essa questão que é preocupante para a pessoa. Às vezes leva uma vida de traumas, uma vida de problemas, com uma coisa que não foi real. Então a gente às vezes cria o nosso próprio trauma. Sim. Sim. Muitas vezes, né? Muitas vezes. Porque, na verdade, o trauma é como você interpreta, como você significou aquilo. Porque um trauma, para se instalar, ele precisa de segundos. Porque, por exemplo, uma pessoa não dirige porque ela sofreu um acidente de carro. Um acidente de carro dura segundos. Mas aquela informação entra e ela tem toda a gama de estímulos visuais, auditivos, físicos e emocionais do momento. E foi segundos. Mas aquele trauma repercute uma vida inteira. E o pior é que a pessoa sofre um acidente, ela vai lembrar. Antes do acidente, eu passei por esse prédio. Toda vida que eu passar por esse prédio, vai dar um giro na barriga. Isso, aí é gatilho. A pessoa cria gatilho. Vai dar uns gatilhos. Aí me diz uma coisa, Eric. Epigenética. Né? Que diz que nós carregamos, né? Toda... Talentos, traumas, medos, culpas, raivas dos nossos ancestrais. E talentos também, claro, né? Tudo no nosso DNA. É possível, durante o processo de hipnose, a gente acessar dores dos nossos antepassados? Só um minutinho. Voltamos já. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo.
85996535770. Voltamos, você está na Reconect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. 11ª temporada, mais de 200 horas de programação sobre espiritualidade. Tudo no YouTube, vai lá. Tudo no YouTube. Se você perdeu o primeiro bloco desse programa, que está fantástico, com o Eric Martins, sobre hipnose nas terapias integrativas, vai lá no nosso YouTube agora. Agora não, assiste o segundo bloco aí, que você vai ver que tem coisas bem bacanas que não necessariamente se linkam com o primeiro bloco, mas não perde o primeiro bloco, tá? Imperdível. Vai lá, Léo Caso vai colocar aqui agora, tá? E se você tiver qualquer sugestão, ou crítica construtiva sobre o programa, por favor, vá lá nas nossas redes sociais, Léo Caso vai colocar aqui, Reconect Brasil, e escreva lá no direct. Alguém da nossa produção vai ler, vai responder você, com toda a educação do mundo, e vai dizer se é pertinente ou não. Exatamente. A gente ouve o nosso público reconectado. Vocês são importantíssimos para a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Então, hoje, eu falei, Eric Martins, falando sobre hipnose nas terapias integrativas. Eric, antes do nosso intervalo, eu perguntei para ti. Existe a epigenética, né, a teoria da epigenética. Na verdade, é uma teoria. Sim. Né, que fala que nós herdamos o nosso DNA para além das características físicas. Nós herdamos trejeitos, Sim. comportamentos, traumas, medos, né? E que se explica muito, né? Por exemplo, às vezes a pessoa não tem contato com o pai, nunca teve contato com o pai. Olha aí, anda igual o pai, fala igual o pai. Tem os mesmos vícios do pai. Tem os mesmos vícios do pai, né? Aquele só puxa a raça do pai dele, né? Aquele negócio. E não teve contato nenhum com o pai. Então, como é que a pessoa, né, foi copia e cola, né? Não teve como copiar e colar o comportamento. Uhum. Durante um processo de hipnoterapia, de hipnose, é possível a pessoa estar revivendo traumas que ela nunca viveu? Sim, como foi o caso do ateu também, né? Aí a gente não sabe, não tem como saber se aquela visão que ele teve foi de uma vida passada dele, se ele não acredita nisso, se é algo genético de um antepassado dele, um ancestral que está no DNA dele, porque assim, o nosso subconsciente, ele controla coisas que a gente não conseguiria manter o foco em nada se a gente controlasse. A gente está sentado na cadeira, não está percebendo, agora que eu falei, está todo mundo percebendo, né? A mão tocando na mesa, a roupa tocando na pele. Se isso ficasse passando do nosso filtro crítico, a gente não conseguiria pensar mais em nada, seria muito estímulo. Eu tenho TDAH, tá? Eu também tenho TDAH. Tu tá prestando atenção no que tá falando? eu sei. Não percebi. Tu tá falando, vocês estão percebendo? Não. Começa a perceber. Quando tu falou, vocês estão percebendo, você começar a perceber, eu tava pensando que eu tem um negócio que eu deixei no fogo em casa, mas eu acho que a minha esposa tirou, tenho certeza. Então, são coisas que o nosso subconsciente controla, como o piscar de olho, a respiração, o batimento cardíaco, o peristaltismo dos nossos órgãos, né? Então, tá tudo sendo controlado inconscientemente. E, além disso, a nossa fisiologia segue também a nossa ancestralidade, está tudo no nosso DNA. Então, através disso, porque através de uma regressão a gente tem estímulos visuais, auditivos e físicos. Esses estímulos podem ser passados de geração em geração. Por quê? E alguns outros aprendidos, né? Algumas teorias dizem que a gente começa a receber estímulos e pode ter traumas a partir do útero da mãe já. E alguns dizem que a gente só nasce com 2 medos, barulho alto e medo de cair. E o resto é tudo aprendido. É tudo inserido no subconsciente da gente ao longo da vida, né? Crenças e comportamentos. Mas só que muitos deles não acontecem, mas a pessoa tem. Não foram inseridos ali, a pessoa não tem contato, mas, como você citou, a questão do pai. Por exemplo, o pai era um alcoólatra, nunca teve contato com o pai, a família do pai. A mãe engravidou, foi embora para outro estado. Não teve contato, mas o filho cresce, começa a ter... não teve contato com um ambiente alcoólico, mas a pessoa, depois que cresce, começa a puxar, aprender para aquele lado. De onde vem isso? Né? Isso pode muito bem vir dos genes,
Exatamente, do pai, da família do pai, dos ancestrais, ou algum trauma ou alguma dor que leva a isso. E pode vir justamente dos... A gente sempre está falando aqui, Eric, porque, claro, é um processo terapêutico, que terapia envolve dor, envolve, né? Sim, Envolve um problema, né? Uma situação problemática para a pessoa. Mas existe uma técnica hipnótica para reforçar pontos positivos? com certeza. Como eu ia falar, né, não quis interromper, mas a gente não trabalha só dores. Se a pessoa chega e fala, olha, eu estou muito bem, mas eu queria melhorar a minha crença no dinheiro, eu queria melhorar ainda mais a minha relação. Olha, eu queria ser orador de turma, eu queria ser palestrante, mas eu tenho medo, tenho vergonha. Mas eu falo bem, só que quando está um público, a gente vai trabalhar aquele ponto positivo. Reforça, e aí a gente joga no subconsciente da pessoa que ela é muito capaz, ela passa a acreditar naquilo, e aquilo ressignifica na cabeça dela, ela perde os medos. E a pessoa pode simplesmente trabalhar com pontos positivos, melhorar ainda mais. Érica, tem quem acredite na questão energética, né, de absorção de energia, né, Sim. enfim. E tem quem acredite que é só questão de convivência mesmo. Mas, por exemplo, a gente estava brincando aqui do TDAH. Eu tenho certeza que eu tenho TDAH. O Bernardo... Nunca Não. foi... Hoje em dia nunca foi a doença da moda. doutora Carolina, não, a doutora Carolina, eu tenho... Assim, se eu for pegar uma lista, eu tenho várias. Né, Sim. muitas. Mesmo, dificuldade de concentração, Sim, sim. pensando mil coisas ao mesmo tempo. Enfim, tem muitas coisas que... Ó, Até o microfone. até o microfone Acabou, foi rodou mais comigo, cedo. ele falou assim. Mas assim, e o Bernardo também tem as características dele, a gente convive muito. Somos 3. Pronto, tá ótimo. Aí, é uma reunião, a gente pode fazer A gente pode fazer Foi o uma grupo. TDAH. O assunto ter um pode ir grupo. para qualquer lugar aqui. Mas assim, essa convivência com, por exemplo, você tem uma igreja, seja que religião for, tem essa coisa do pai, mãe, padre, irmãos, né? Acaba virando realmente uma família. Você consegue absorver traumas e dores por convivência, por estar ali dentro, inserido naquele ambiente familiar, que nem são Com seus. certeza, com certeza. Na verdade, é como eu falei, tem a causa, né, do triângulo lá da terapia. Tem a causa, a crença e o significado. A causa, muitas vezes, é o ambiente externo. Então, às vezes, você tem um problema de depressão, tem um problema de autoimagem ruim, e o problema não é só de seu. Às vezes, o seu familiar, sua mãe, seu pai, lhe fala algumas vezes, todo dia, às vezes, lhe critica, lhe bota a sua imagem lá para baixo, diz que você é feio, etc. E isso causa problemas que não são seus, mas que foi pegado no ambiente. Assim como, se você está num ambiente familiar, onde você está tudo bem na sua vida, Você se sente seguro. você se sente seguro, mas, poxa, sua mãe vive depressiva. Seu pai vive reclamando. Aí você fica um depressivo reclamão. E às vezes sua vida não tem problema nenhum, mas por conta de você Na estar lá, influência. influência de pessoas que você considera pessoas que estão acima de você, que são sua referência de pai, de mãe, de pessoa, como você vai ser, são sua referência. E aí você acaba absorvendo aquilo e agindo como tal. Então, para além da questão genética, a questão da convivência também é importantíssima Sim, para que a gente sim. possa absorver dores, traumas e construir também a nossa personalidade. Né? Sim, com certeza. Isso pode ser trabalhado na hipnose sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Aí tu manda se afastar do coleguinha. Às vezes. Depende, a gente começa a analisar. Tá, e eu sempre pergunto, já aconteceu o problema da pessoa de ter problema de autoimagem, depressão, ansiedade, crise de pânico, tudo estava relacionado à mãe. E aí quando eu fiz a anamnese, fui trabalhando com ela, eu perguntei o seguinte: você está pronta para se afastar da sua mãe? Porque não importa de que ponto parta o relacionamento tóxico. Se é tóxico, não faz bem. Falei, não precisa deixar de falar com sua mãe, não é nada, mas sair de casa, ter sua própria vida, afastar um pouco da influência dela, vai lhe ajudar. Você está pronto para isso? Pessoa, tô. Tá, trabalhamos, e aí depois eu recebo mensagem dela dizendo, já tô num relacionamento que não tinha mais de 20 anos. Tô muito bem, tô tendo meu emprego, melhorei meu emprego, tô me relacionando melhor com a minha mãe agora. Falei, agora que saiu de casa, né? Então, às vezes até muda. Até porque, na verdade, ela que era o encusto da mãe, Às vezes, né, A acontece. mãe tá mexendo o saco, ela sai de casa, sai encosto. Você não acha que está no momento de sair de casa, você já tem 60 anos, ainda está morando com a mãe. É porque Aí- o difícil do terapeuta deve ser a questão do... Porque quem procura o terapeuta sempre se coloca na posição de vítima. Sim. E nem sempre é a vítima. Exatamente. A gente tem que exatamente trabalhar isso. Então, assim, a minha mãe, como o Roberto falou, deu um exemplo, mas claro que foi uma brincadeira, mas... porque a relação com a minha mãe é muito tóxica.
Aí a pessoa, claro, você tem 40 anos e mora com sua mãe. E sua mãe te sustenta ainda com 40 anos. Então você é que é tóxico com tua mãe. A gente não pode falar isso, porque senão a pessoa vai embora, ele esculhamba e não volta mais. Você mas não respeitou minha dor. Mas a gente respeita a da pessoa, acolhe e trabalha aquilo. Então a gente vai mostrando para ela, passo a passo, como seria melhor. Então, às vezes, a pessoa tem um problema de raiva. Tem raiva de tudo, se estressa com tudo. Tá, mas vamos ver se o problema realmente são os outros. Será que são os outros? Aí vamos ver aqui qual o problema. O que Ou é que tá somente acontecendo. os outros, né? Porque acaba virando Sim, mas a questão uma dança que se dança junto. Exatamente, é um processo que se retroalimenta, né? E aí a pessoa fica virando em torno daquele ambiente, aquela pessoa é chata. Aí é porque aquela pessoa foi chata uma vez, duas vezes, aí as pessoas ao redor começam a ver aquele comportamento e agir respondendo aquele comportamento. Retroalimenta. Então, aquilo, enquanto não for trabalhado... Então, às vezes, quando eu vou fazer terapia com a pessoa, eu sugiro. Eu digo, olha, fale para familiares, fale para amigos próximos que você está fazendo terapia e você vai passar por uma mudança. Senão, as pessoas vão começar a estranhar, vão se afastar de você ou vão começar a questionar. Né? Então, a pessoa que tem vícios, né, de estar sempre bebendo ou usando drogas, alguma coisa do tipo, tem um meio ali. Apesar dela estar... às vezes usando isso para fuga de uma dor, para fuga de um trauma, mas o ambiente também colabora. Então a gente diz, olha, se afasta um pouco dessas pessoas, não para deixar de falar, mas deixa de ir aquele final de semana para beber sempre, avisa que você está fazendo terapia, que você está com um problema, não faz problema nenhum. Você tem um comportamento, a pessoa, cara, por que tu está agindo assim? Cara, eu estou fazendo terapia e isso está me ajudando. Se a pessoa não entender isso, ela não é seu amigo. Sim. Mas falando em terapia, Eric, como é que, agora, no ponto... Fora a hipnose, ela interagir com outras terapias integrativas, né? Ela também interage com as terapias clássicas, né? Sim. As ciências clássicas. Por exemplo, existe hipnose para dentista? Sim, todos os conselhos agora de saúde, fisioterapia, odontologia e medicina reconhecem a hipnose como ferramenta para vários tipos de coisas, vários tipos de tratamentos também, não só para dor, mas também tratamentos... O efeito placebo é classicamente hipnose. Então é a sugestão. Eu estou te dando uma pílula com farinha e dizendo que aquilo vai te curar e você se cura. Né? Então, o efeito placebo é a hipnose na prática. Uma sugestão. Eu estou te dando O filho do Roberto, ele dava tic-tac para a avó dele, para parar a dor, e ele parava a dor. Então, sugestão. Né? Exatamente. Tá aí, o seu filho pratica hipnose sem nem saber. E outra coisa, Eric, que eu acho bacana quando se fala sobre essas coisas que envolvem muito a questão psicológica é que não interessa se aconteceu ou se não aconteceu, se é verdade ou se não é verdade. O que interessa é como aquilo impacta positivamente na vida do indivíduo. Sim, né? o importante é se aquilo funciona e se impacta, se muda, né? Se quebra paradigma, se muda padrões para melhor, pronto. Isso. A gente fica atrás de saber, mas será que ele foi tal coisa a vida passada mesmo? Será que é verdade? Interessa. O que interessa é que ele impactou e ele está uma pessoa melhor hoje. Né, como é que interage, Eric? Assim, quais são as terapias, dentro das terapias integrativas, que são várias, Sim. Né? Onde é que você encaixa nas suas terapias e quais são as principais terapias que você vê assim, uma forma que encaixe perfeito com a hipnose? Olha, na verdade, eu acho que a hipnose está inserida em tudo. Nem tudo está na hipnose, mas a hipnose está em tudo. Na TV, até a pessoa está assistindo, se está concentrado na gente, então no estado de transe hipnótico leve, né? Então, a hipnose ela está contida em tudo. Então, barra de axis, reiki, apometria, tudo isso a hipnose está inserida. A pessoa cai num transe hipnótico para trabalhar o problema. Nem que seja energeticamente. Mas como eu falei, a hipnose é uma ferramenta. Então, ela é como se fosse a base, é o alicerce. Então, ela está em tudo. Mas nem quer dizer que ela seja o foco de tudo. E tudo começa pela crença também. Tudo começa pela crença e sugestão. A sugestão vai entrando, é hipnose. Então, a hipnose existe há milhares de anos. Então, o juramento que faz de Hipócrates, não é isso? Da medicina, vem lá dos templos lá de Asclépia, né? Do deus Asclépio, ou Escolápio, que chama, que é o deus da medicina. Que fui eu. E tinha passada, né? Tinha os campos, tem os templos lá que chamam câmaras de cura. As pessoas iam lá, tinha um sacerdote lá que chamava, que era do deus Asclépio, botava a pessoa numa pedra para dormir, sono profundo, na verdade, hipnose. A pessoa caía num transe profundo, ficava lá nas ondas lá delta, muito baixa, e ela, apesar daquilo, o cara sugestionava e dizia que o Deus vinha, curava, e a pessoa se sentia melhor, até chegava a uma cura, ela mesma.
Aí dizia que era o Deus. Aí, só que antigamente, né? Ou era religião, ou era magia. Aí depois que chegou a Igreja Católica, virou bruxaria tudo, né? Ou então, ou era ciência ou era bruxaria. Existem pessoas mais difíceis de trabalhar a hipnose? Existem perfis de pessoas que são mais complicados? Na verdade, existem pessoas que cada técnica vai encaixar para uma pessoa. Então, às vezes a pessoa diz assim, não sou hipnotizável, eu sou muito elétrico, não consigo relaxar. Não precisa. Por exemplo, os coaches usam muito o estado gama, que é aquele estado muito acelerado, que a sugestão entra também porque o seu senso crítico está rebaixado. Então, eu encaixo hipnose dentro das minhas terapias da quiropraxia, que às vezes dores psicológicas e emocionais refletem no corpo. Então, a pessoa tem problemas de estresse, aí a pessoa vai tensionar o pescoço. Aí tá lá o músculo com um nó enorme, chega lá, cara, eu preciso... Enquanto estou lá na sessão, às vezes a pessoa está conversando comigo, começa a falar do estresse do trabalho, aí entra num trauma. Às vezes a pessoa, durante uma liberação de um músculo, ela entra num trauma, porque aquele nó, aquela tensão tem relação com o trauma dela. Então a pessoa toma um susto ou sofreu um trauma de algum bicho, de uma barata, alguma coisa, por exemplo, ela tomou um susto naquele supapo que ela dá, ela tensionou um músculo e aí eu tenho que liberar, só que quando eu vou liberar, às vezes vem um trauma. Então, às vezes acontece de eu estar liberando, a pessoa começar a chorar, porque a pessoa tem ansiedade, a ansiedade dela dói lá no estômago, estou liberando o diafragma, a pessoa traz aquela emoção e a gente muda a terapia, vai fazendo os dois, né? Vai trabalhando tudo os dois. Interligado, né? A gente é um ser físico, mental, espiritual, tudo se comunica. Sim, então eu acho que a hipnose ela encaixa muito em todas as terapias, tanto manuais quanto psicológicas. Então, dentro da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, barra de axis, tudo a hipnose encaixa. O médico que está tratando uma pessoa, um paciente oncológico, por exemplo, um paciente que está passando por um problema que tem que tomar remédios, e aquilo vai doer uma hemodiálise, aquilo é maçante. Então, o médico pode ir ali, ou o enfermeiro também pode trabalhar isso. Vai lá, põe a pessoa em transe, faz um processo de hipnose ali e diz que durante aquele processo a pessoa vai se sentir bem, a pessoa vai dormir, entre aspas, né? Vai estar lá em transe, vai viajar para outro canto, não sente as dores. Isso ajuda muito. E seria muito interessante que tivesse uma visão melhor para isso, para dentro da área da saúde. Tem as PICs, né, o Programa de Terapias Integrativas do governo, mas não é aplicado em todo lugar. Isso seria muito interessante os profissionais de saúde terem. Porque chega a pessoa, você acalma uma ansiedade, uma crise de ansiedade, que a pessoa está lá, às vezes passou por um trauma, né, uma briga, alguma coisa, está com um corte, está sangrando muito, está muito nervosa. Você pode usar a hipnose para ir acalmando a pessoa enquanto a pessoa não é atendida. Né? Sessão de hipnose à distância pela internet funciona? Depende. Eu não acho seguro, dependendo do problema. A pessoa chegar... Depende da rede. Depende da rede. Se uma rede estável, mas que falta energia. Exatamente. A pessoa está em transe. E aí? Fica lá. É muito perigoso. Então, você tem que... Quando é uma sessão à distância... Engraçado demais. Se é uma sessão à distância que Oi? você faz... Oi? Então... Oi? Opa, caiu. Tá falhando. Aí caiu. Aí o hipnólogo vai fazer o que tem que fazer, a pessoa tá lá. Não, o pior é assim, ó. E eu acho que caiu, só que não tinha caído. A pessoa, puf, caiu. Você se joga, caiu. Acontece. Não, mas se não tiver sugestão, automaticamente a pessoa vai voltando, né, do estado. Só que, obviamente, se atrapalha. Então, eu não acho seguro, dependendo do problema. Tratar traumas, problemas de ansiedade, alguns vícios, dependendo, porque o vício é de um trauma. Então, não acho seguro, mas se eu vou trabalhar hipnose à distância, eu vou trabalhar programação neurolinguística, né? Eu não preciso colocar a pessoa em transe. Eu só preciso trazer do inconsciente para o consciente e trabalhar no consciente. Com outras técnicas, né? E jogar para o inconsciente com a programação neurolinguística. Isso é possível. Então, isso eu acho que dá para fazer, mas trabalhar traumas, fazer regressão online eu acho meio complicado. É bem difícil e não é seguro, né? Fazer esse tipo de coisa. Mas a hipnose, realmente, ela é capaz de sublimar a dor? A pessoa fala, não estou sentindo dor nenhuma. Sim, porque, na verdade, tudo é o nosso cérebro que interpreta. Então, a dor é o seu cérebro dizendo, tem um problema ali. Né? Então, quando você trabalha hipnose, você está dizendo para o seu subconsciente, que é quem joga para o consciente dores e problemas, não, esquece isso aqui. É que nem a história da cadeira, da roupa, ele ignora aquele estímulo. Então, a pessoa realmente não sente dor. Inclusive, dá para fazer, o pessoal da odontologia que trabalha hipnose, dá para arrancar dente sem anestesia. Vai trabalhar hipnose, tatuagem, você vai aplicar um piercing, dá para trabalhar a hipnose para a pessoa não sentir dor nenhuma. Mas o incrível, né, rapaz, a questão não sei se tem relação, você me corrige se eu estiver errado. Uma vez eu queimei o pé. Uhum. E tinha uma queimadura grande e outra menor. A menor era suficientemente grande para doer pra caramba. Só que, como eu tinha essa outra aqui que doía muito, eu não lembrava nem que tinha essa queimadura. Eu pisava no chão, lembrava nem que tinha essa queimadura. Tá doendo? Não. Referência.
Exatamente, a referência do seu cérebro dizendo Interessante, é aquilo. verdade mesmo. Porque aquilo já joga do consciente para o consciente. Não, essa é maior, essa aqui que tem que doer. Não é a menor, mas você está se autossugestionando. Isso aí já é uma auto-hipnose consciente. Então não precisa. A hipnose não precisa necessariamente de um transe. Não precisa. Porque você tem estados mentais, né? Então tem o estado gama, que é acima da vigília, que é uma pessoa, por exemplo, um lutador. O cara tá lá lutando, leva um chute no braço, quebra o braço, continua lutando. Não está sentindo a dor. Ele está com o senso crítico rebaixado. Então ele está no estado acima da vigília, o estado gama. Aí a gente tem o estado beta, que é o estado normal, alfa, que é um transe leve. Por exemplo, a pessoa está assistindo um filme, aí um filme é emocionante, a pessoa chora. Sabe que aquilo não é real, mas ela está num pequeno estado de transe, que é o estado alfa, que ali entra algumas sugestões, nesse caso de emoção, né? E tem o teta, que é o transe hipnótico que a gente trabalha, sugestão direta no subconsciente, e o delta, que é aquele, por exemplo, dentro das religiões, ou dentro das religiões antigas, né? Nos papiros de Ebers também fala que no Egito Antigo... No Egito Antigo, os papiros de Ebers. Papiro de... Os papiros de Ebers. Do nada, não, mas mandou. Ele tava aguardando esse aí Ele do tava papiro de guardado, Ebers. rapaz, olha, tá no segundo bloco, se eu não falar esse papiro de Ebers agora. Vou ter que dar um jeito de falar do papiro de Ebers. Mas é referência, é porque é onde está escrito que fala das terapias medicinais do Egito. Então, é antes de Cristo isso. Né? Então, tem mais de 3.000 anos, existiam as práticas que não era chamada de hipnose. Né? Existiam as práticas câmaras de sono de cura. Mesma coisa dos templos gregos de Asclépia. Então, sempre teve esse tipo de coisa. Sempre aconteceu a hipnose, só que não tinha outro nome, era chamado de magia, feitiçaria, sugestão. E aí, por exemplo, o estado delta é esse estado em que a pessoa desacorda. Então, dentro da hipnose, a gente tem uma técnica chamada toque de Charcot, onde a gente faz... É muito parecido, dentro no meu canal, lá no meu perfil profissional, tem um vídeo falando sobre isso. Vai aparecer aqui a tua rede social. A gente vai botar o Instagram, porque é a melhor forma de te encontrar, né? E aí, lá tem um vídeo eu falando sobre, porque dentro da hipnose a gente tem a técnica de toque de Charcot, no qual a gente vai fazer um toque no peito e na cabeça. E a pessoa desmaia, entre aspas. Ela cai num transe profundo e lá a pessoa pode se debater, a pessoa pode chorar, gargalhar, ou pode ficar só como se estivesse dormindo. E depois que ela acorda, ela alcançou uma cura, trabalhou um trauma, ela mesma, sem ninguém falar nada. Então, isso acontece dentro das religiões, isso acontece dentro de palestras, né, coaches, esse tipo de coisa. Então, e por isso que eu falo que a hipnose está em tudo, mas não é falada, mas ela está lá. Não, e o legal que você falou, que eu acho bacana também, que o exemplo da ferida do Bernardo assim, exemplifica, então mostra muito isso, é a questão do muda o foco, né, que serve para tudo. Sim. Então, quando você muda o foco, você até clareia mais, você consegue entender melhor qual é a sua dor, né? Então, não, cara, aquela pessoa que não fala nada, ó, TDAH, né? Então, assim, você tá com uma dor muito grande, arranja uma pior, que você esquece. Exatamente. Muda o foco. Não, mas existe. Agora, deixa eu falar uma coisa, o Eric citou aqui, infelizmente estamos terminando, mas assim, é como eu sempre falo, a Reconnect, a gente tem um tempo limitado para conversar com o convidado, mas sai a rede dele para você estender a conversa, agendar com ele, fazer a terapia. O que a gente faz aqui é falar dentro do nosso tempo o máximo de tópicos relacionados ao assunto. E depois, o convidado está aí, existe, ele vai continuar para que você possa entrar em contato com ele. Mas o Eric falou muitas vezes... Né? Até por causa do papiro de Ebers. O Eric falou sobre a questão de prosperidade e tal, e é um tema muito recorrente, Bernardo. Prosperidade, como fazer para ganhar dinheiro, essa coisa que está muito na moda de não vibrar na escassez e tal, e tem muita gente que fica perguntando para a gente, quando é que vocês vão falar sobre não sei o que de prosperidade? Quando é que vocês vão falar, quando é que existem técnicas? E tem gente que pergunta para o perfil da Reconnect, como se a gente fosse uma pessoa que eu acho isso bonito, eu acho isso legal, porque... Ei, Reconnect! Ei, Reconnect, é legal, porque tem essa proximidade. Só que eu tô com um negócio aqui na minha cabeça, eu quero saber se vocês topam. Vamos lá. A gente vai gravar... Ia gravar um outro programa, mas o convidado não pôde vir, teve um imprevisto, então a gente ia gravar só um agora e ia gravar os outros depois para passar na sequência para vocês. Mas o Eric está aqui. Se ele puder continuar, eu estou com a ideia do Bernardo passar para o outro lado da bancada, porque o Bernardo é uma pessoa que, né, trabalha com ritual de prosperidade. Para quem não sabe, o Bernardo é sacerdote, estudioso, ele tem uma experiência excelente e faz isso na prática também em relação a rituais de prosperidade, a trabalho com espiritualidade. Tu topa passar para o outro lado da bancada, o Eric me ajudar aqui e a gente tocar nesse tema finalmente sobre prosperidade? Bora? Bora. Tamo junto. Fechou. Então, fica aí. Obrigado. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por abrir mais uma vez as portas da sua casa aqui para a Reconnect. E se você quer ver a continuação desse papo, fica ligado.
próxima semana, bota o despertador. Não vai perder o programa, não. Até a próxima semana! Até já. Eu vou passar.